palavra, glória a Deus, que fala de ajuda mútua, que fala de fazer o bem a todos, uns aos outros. Ah, mas isso é bom? É claro que é bom. Se está na palavra de Deus, e uma das ordenanças do Senhor Jesus, desde os primórdios dos tempos, nas tábuas de pedra, quando o próprio Deus escreveu e disse: amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, com todo o teu ser, com toda a tua força, com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então, por que assim não aceitar ajuda mútua? Ajuda para o bem, pelo bem, e para que assim muitos sejam abençoados. Gálatas 6 fala sobre isso. E aqui fala acerca de umas instruções de fazer o bem, não tanto no conceito social, mas no conceito espiritual, no conceito nós, como igreja do Senhor Jesus na face da terra, nós que precisamos para nós mesmos e que os outros também precisam. E aqui diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, em primeiro lugar, se você conhece ou sabe de alguém que saiu da rota, que saiu da presença de Deus, que pode estar como estiver, mas a palavra do Senhor diz: olha, procura ajudá-lo com mansidão, porque quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo, mas nós podemos sim, com a ajuda do Espírito Santo, como diz, falar para aquele que tem jeito, que ele saia do fundo do poço, que há esperança, que o Senhor é um Deus perdoador, e também olhar para a nossa própria vida, como diz o texto, para que continuemos de pé, porque a tentação ela rodeia todo ser humano na face da terra. Então, ajudar com mansidão. Aí alguém diz: eu saí da presença de Deus, da igreja, do templo físico, porque eu só vi pedradas, porque as pessoas só me julgavam, porque as pessoas só me apontavam, porque as pessoas elas só iam contra mim. E não é assim o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho combate veemente o pecado, mas ao pecador, aquele que transgrediu, não. O Senhor Jesus, Ele é aquele que, como diz, foi Ele que nos criou, é Ele que nos conhece, é Ele que nos vê, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos julgará, é Ele que dará a cada um segundo as suas obras. Então, se eu sou pecador tal igual, aí não devo me gloriar só porque eu não estou no pecado daquele, porque o Senhor vai dizer: em outro delito eu te encontro. Então você não deve fazer assim. O verdadeiro cristianismo não é assim. Porque se assim fosse, o Senhor não teria estendido a mão para uma mulher adúltera, como diz, recebendo o sacrifício dela de derramar perfume nos pés do Senhor Jesus e enxugar com os cabelos. E o Senhor olhou e disse: grande é o amor desta mulher, glória a Deus. E ali o Senhor a perdoou, o Senhor a amou e a vida dela mudou. Então o amor e o Espírito Santo é que se encarrega de fazer essas coisas. Nós somos carentes demais do amor de Deus dentro de nós para transmitir. Mas eu quero dizer que nós, ao mesmo tempo, temos a bênção de vivermos nesse período ainda chamado graça de Deus, e que o amor do Senhor, Ele é capaz de alcançar qualquer ser vivente, por mais duro que seja, por mais distante que esteja. Eu quero dizer, se não pode ajudar, mas de perto
nome do Senhor. Tantos o Senhor Jesus Cristo levantou. O que estava enfermo, que colocaram por cima do telhado, a primeira coisa que o Senhor Jesus olhou e disse para ele foi: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Ora, mas o homem estava doente para morrer, sim, estava nas últimas, mas encontrou 4 voluntários, glória a Jesus, 4 que foram para ajudar. Glória a Deus. Se humanamente falando, por enquanto você não encontra alguém para lhe ajudar, você ora e diga assim: Senhor, nenhum ser humano é ilhado, a não ser que o Senhor queira por algum tempo, mas que o Senhor levanta pessoas que possam me dar alguma instrução do Senhor, que possam me dar algum versículo, que possam, vamos dizer assim, passar aqui na minha porta, me ajudar, me levar para a igreja, me dar uma força. Então isso chama-se fazer o bem a todos, isso chama-se ajuda mútua. Aqui diz versículo 2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Levar assim o fardo de ninguém. Aí alguém pode dizer assim: eu já tenho meus problemas, vou me envolver com os problemas dos outros. Sim, nós tudo há um limite. O ser humano não suporta tanta carga de sofrimento. Mas se eu estiver, como diz, parcialmente bem, e ver outro lá morrendo, se acabando, e dizer que vai se atirar do penhasco, será possível com você tão insensível assim, de não ajudar essa pessoa e dizer: ei, para com isso, a vida tem valor, seja qual for o seu problema, tem jeito, tem solução, o Senhor é bom, vamos nos apegar a Deus, eu vou orar por você aqui, tenha calma, tudo se resolve abaixo de Deus, a vida é maravilhosa para se viver, apesar de tudo. Isso é ajuda mútua, isso é fazer o bem a todos. Como o Senhor Jesus disse, certa feita, o doutor da lei, na ironia, ele disse: qual é o meu próximo, mestre? Se é para entrar no reino do Senhor, qual é o meu próximo? E o Senhor Jesus vai e conta uma parábola que, como diz, fere o ego dos judeus que estavam ali, porque fala da parábola como diz, do homem que estava ferido e do publicano, do samaritano. Então ali o homem que foi ferido e foi assim acometido de assalto e quase morto era um judeu de sangue nobre. Aí digamos que a Bíblia diz que passou o sacerdote. Quem que era o para fazer o sacerdote, minha gente? Vendo alguém quase morto. Pelo amor de Jesus. Fazer o quê? Não se viu nem para orar pelo homem. Foi-se embora assim, saindo assim. E diz assim: se esse homem está nessa condição, eu não posso nem assim tocar em corpo morto. Já estava dizendo que o homem estava morto. Aí depois passou um levita. Aí o levita disse: não, eu não posso fazer isso de maneira nenhuma, Deus me livre. Não quero nem saber. E depois passa um samaritano. E qual era a rixa dos samaritanos com os judeus de sangue nobre? Era justamente antiga, ou seja, o Senhor disse que queria que eles fossem um povo separado, um povo santo, mas aí eles condenavam aqueles que saíram da rédea e que casaram com pessoas de outras nações por causa de outros costumes que não agradavam o Senhor nosso Deus. E assim a palavra do Senhor fala que eles ali, a rixa era antiga, mas muito antiga, mas que o Senhor ali, glória a Deus, glória a Deus, mostrando a parábola que quem salvou a vida daquele homem foi o samaritano. Chegou perto, como diz, levou para uma hospedaria, uma estalagem, e disse ao homem assim: olha, cuida dele, daqui uma parte, e quando eu passar por aqui, se gastou mais alguma coisa, eu vou e pago. Como diz, o que ele precisar, em outras palavras.
Isso chama-se ajuda mútua. Isso chama-se ajudar o próximo. Isso chama-se filantropia na linguagem humana. Isso chama-se, vamos dizer assim, sensibilidade na linguagem das emoções. Isso chama-se ter ao menos um pouco do amor de Deus na vida. Isso é uma atitude também espiritual, porque aquele samaritano, ele não observou e disse: não, ele é da raça do povo que, como diz, só falta matar o meu povo, eu não quero saber dele não. Ele não olhou para isso, ele olhou pelo bem-estar, pela saúde daquele homem. E não importava se tivesse de gastar, se tivesse de dar uma roupa, o que tivesse ao alcance dele, ele faria. Isso chama-se, glória a Deus, humanismo. Isso chama-se, como diz, a prática do cristianismo. Isso chama-se ajudar ao próximo sem querer nenhum benefício com isso, mas desejando altruisticamente que este ou esta seja recuperada. Louvado seja Deus. Depois, mais adiante, o Senhor disse assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, não se ache melhor por causa de alguma habilidade que você tem. Porque se alguém tem uma habilidade, o outro tem outra, e o outro tem outra. Cada um tem, porque foi o Senhor que deu. Habilidades, agora dom espiritual só tem aquele que chega ao calibre de ser filho de Deus, que não é nascido na carne, no sangue, mas sim no Espírito Santo, que está cheio do Espírito Santo. Aí como diz, o Espírito Santo opera através dele poderosamente. Assim, louvado seja Deus, mas ao mesmo tempo, como diz, a vida que leva é condizente com a vontade de Deus. Eu sei se a minha vida está na presença de Deus ou não, porque eu sei o que eu faço e deixo de fazer, o que eu penso e deixo de pensar, o que eu pratico ou deixo de praticar, como é minhas ações, se são boas ou se são más. Eu mesma sei avaliar-me nesse sentido, e cada um sabe, e é pela palavra que somos orientados, e é pelo amor de Deus que nós somos constrangidos, e é pela misericórdia de Deus que nos levantamos. Aqui, mais adiante está escrito, versículo 5: pois cada um levará a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Sim? O que o Senhor, pela sua misericórdia, um pouquinho que me dá assim, o Espírito Santo, eu estou compartilhando. Mas alguém pode me achar assim ríspida? Talvez até um tanto, vamos dizer, afoita? Ou lá vem essa mulher de novo falar essas coisas, cometer pecado, isso, daquilo. Aí eu digo a você que o Senhor Jesus ama tanto sua alma e a minha, que Ele fala todos os dias. Aí você acha ruim porque está ouvindo isso daí? Porque não está ouvindo assim que o Senhor Jesus está apoiando certas escolhas suas, ou certo estilo de vida? Aí o Senhor te pergunta: qual é o melhor? É você ouvir a minha advertência, para estar na minha presença, observar a minha palavra, seguir o meu caminho e eu te dar o melhor? Ou você ir para a cama, porque ninguém sabe os dias de vida, quantos dias tem? Aqui. Então eu procuro falar, como diz, sou uma combatente veemente do pecado. Não que eu ignore ou faça pouco caso de alguém que estiver caído ou caída, não. Porque a Bíblia diz que quem estiver em pé, cuide para que não caia. Mas eu estou falando no sentido de ser explicado, de ser mostrado. As pessoas precisam saber
E desde a época do Senhor Jesus, os fariseus e os saduceus sabiam a palavra de Deus, mas eles eram, desculpem a palavra, entupidos no orgulho deles, e assim não falavam para que o povo assim tivesse dificuldade de assim agradar ao Senhor e estar no seu reino, já que ele estava na terra. Então o próprio Senhor Jesus veio, ensinou, falou, mostrou e disse: eu não vim abolir a lei não, eu vim cumpri-la. Por quê? Porque ele mandou o povo cumprir, mas não viu assim ninguém que cumprisse. Cada um tinha um defeito, cada um tinha uma coisa, aí ele veio para cumprir. Louvado seja Deus. Versículo 7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Isso é uma coisa muito profunda, irmãos, muito séria. O Senhor, Ele está, pela sua palavra, nos advertindo: não se deixe enganar. E isso é em diversos aspectos da vida. Por exemplo, nos pensamentos sobre como você conceitua o Deus vivo, ou se você o respeita ou não, se você o considera ou não, ou se você é quieto, ou se é igual a Maria vai com as outras, se tem uma má influência ali e faz uma bala ali, aí está o povo gritando e concordando e sendo contra o Senhor. Como diz, quem é você nessa condição? Se está sendo ludibriado, e às vezes tem gente que gosta de ser ludibriado, tem gente que gosta de ser enganado. Você não gosta de ser enganado na questão do dinheiro, na questão financeira, mas em outras coisas tem gente que gosta de ser enganado. Sabe que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus, mas prefere subterfúgios do mundo, mas prefere, como diz outras conversas, não, eu preciso de terapia, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não, eu preciso passear mais, não, eu preciso, como diz, me desvencilhar da família. A família é um problema para mim, essa mulher é um problema para mim, esse homem é um problema para mim, esse filho é um problema para mim, o trabalho é um problema para mim, minha vida é um problema para mim. E eu digo a você que não é se desvencilhar das pessoas ou da vida que você está, pode sim, da vida, mas no sentido de buscar ao Senhor Jesus, que é a razão de todas as coisas e autor e consumador da nossa fé. Sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Então não se deixe enganar. Já vi cenas tristes e vou falar aqui. Certa feita vi em um certo lugar, não sei aonde, as pessoas pegaram a Bíblia, tiraram a capa, enrolaram as folhas e fazendo de bola, jogando um no pé do outro assim, fazendo de bola um escárnio. Aí depois faziam assim: cadê? Cadê a justiça de Deus? Cadê? Aí os nécios não percebem que Deus dá tempo. Mas tem uns que o Senhor não dá tempo não, porque eu vi outro caso, era de um adolescente dizendo assim: eu quero ver se Jesus é me acertar daí, eu quero ver. Aí veio o raio, atingiu, partiu no meio, foi bem assim. Então Deus não se deixa escarnecer. Ele nos ama incondicionalmente? Sim. Mas quem disse que aquele que ama incondicionalmente, como diz, é obrigado ou é só que ama tolerar ser desprezado? E assim é o próprio Deus. Que coisa! Tem gente que não pensa. Aqui a Bíblia fala mais: quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna.
Ou seja, aqui falando de semeadura e de colheita, é justamente as nossas atitudes na vida. Ou seja, se eu só planto o que é mal, se eu só planto o que é ruim, se eu só planto a jactância, o orgulho, o mal, como diz, o desejo de prejudicar os outros, se eu só planto coisas ruins, pode ter certeza que eu vou colher como diz, eu vou usar esse termo, numa recalcada e sacudida e transbordante. O Senhor tem de bênçãos, mas também da nossa, como diz, semeadura, a nossa colheita. Que venhamos a ter cuidado. Quem semeia na carne, ou seja, faz as coisas tudo na carne, vai-se embora, sai, briga com os outros, volta, não se dá bem no trabalho, não se dá bem com ninguém, vai-se embora e vai e casa uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes, e 10 vezes, e ao invés de ir para o Senhor Jesus não vai, aí vai para um lugar, vai para outro, aí vai brigar não sei aonde, quer dizer, obras de quê? Não é de um maluco, mas é da carne, agindo de forma carnal. Aí vai colher o quê? Aí vai colher também, como diz, o que é carnal. Se vai praticar confusão, vai colher o quê? Vai colher soco, vai colher grito, vai colher problema, vai colher, como diz, as autoridades competentes vêm para prender, vai ser chamado de delinquente, disso, daquilo, porque foi atrás das obras da carne. Quando não é isso, é para satisfazer carne, vai não sei aonde, aí dizer assim, não, um lugar bom, lá você vai encontrar não sei o quê, aí de repente, quando vê que não, pega uma AIDS, pega uma sífilis, pega alguma coisa, aí depois diz assim, Deus, por que não eu? Aí o Senhor vai dizer, foi a sua escolha. Foi a sua escolha. Tem nada a ver com isso. Eu lhe avisei. Mas foi a sua escolha. Escolha carnal, colheita carnal. É assim. Então o Senhor tem a misericórdia de nós. Agora, semear no Espírito é colher no Espírito. O que é semear no Espírito? Tudo que é condizente à palavra de Deus. A bondade, o amor genuíno, a pureza do coração, o respeito pelo próximo, vamos dizer assim, orar pelo próximo, desejar o bem ao próximo, não ter inveja do próximo, porque tem gente que não pode ver, digamos, um amigo no trabalho ser promovido para ganhar mais um pouco, porque a inveja é tão grande que se pudesse fulminava, aí dá aquele sorriso assim amarelo, falsário, e Satanás entra. Mas quem planta no Espírito não, diz assim, Deus te abençoe. E daqui a pouco não sabe que o Deus te abençoe, vem para ele também, ou para ela também. Aqui, glória a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não tivermos desfalecido. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu fiz o bem e nunca recebi nada de ninguém. Aí eu respondo, eu digo, você pode nunca ter recebido nada de ninguém, mas de Deus eu garanto que você recebeu muita coisa. E se você me contar a sua história, o Senhor vai me mostrar e eu vou discernir, e eu vou te mostrar o quanto você já recebeu de Deus e não sabe, ou pelo menos não tem noção, ou não raciocinou para isso. Já ouvi pessoas dizer, eu sofri, eu trabalhei, eu dei duro, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e eu nunca recebi nada de ninguém. Só fui enganado por alguém, enganada. Só quiseram tirar de mim, só quiseram fazer isso, fazer aquilo. Aí eu digo, e tua vida está aí, e as suas conquistas estão aí, e você está aí. Vivinha da Silva, você está aí. Na hora que você precisou
Se eu me orgulhar com isso, além de ser um perigo, aí o Espírito Santo vai me dizer, muito bem, você trocou o galardão que eu ia lhe dar, aí o seu galardão você já recebeu, que foi os aplausos, que foi assim, querer ser visto, você recebeu, só como diz, coisas carnais, mas o Senhor tem muito melhor para dar. A pessoa nunca perde fazendo bem, nunca. Perder no sentido de no final, ela nunca perde. Se faz o bem genuinamente, ainda que alguém se oponha, ainda que o mal se levante, ainda que alguém chame de bobo, ainda que alguém tome de você, ainda que alguém, como diz assim, você é bobo, você é boba, eu quero lhe dizer que a sua natureza é assim, então deste ano ser cheio do Espírito Santo, faça mais bondade ainda, porque quando chegar a hora, o galardão do Senhor vai ser grande, vai ser todinho para você. Certo? Por isso que diz, não se cansa de fazer o bem, porque a seu tempo colherá, se não tiver desfalecido. Porque tem gente que faz o bem sinceramente, mas depois olha e diz, quer saber? Minha família não me dá valor, eu vou embora daqui. Ou então olha para uma situação e diz assim, quer saber? Eu ajudava essa pessoa, não vou ajudar mais, porque não vou fazer mais isso. Ou então olha e diz assim, quer saber? Eu vou deixar de ser bobo, é boba, eu quero não saber de ninguém, que cada um faça por si, Deus por todos, que morra para lá, que se exploda para lá, que isso para lá. Aí quer dizer, aí vai entrando como se fosse uma raiz de amargura dentro de você, aí daqui a pouco até da graça de Deus você é privado, se não tiver cuidado, porque fez o bem, recebeu ingratidão dos humanos. E eu digo a você uma coisa, espere tudo de Deus, nada de ninguém e pouco de si. Ah não, mas eu sei quem eu sou, eu sei minhas qualidades, eu sei quem eu sou. Eu digo sim, mas diante de Deus nós somos o quê? Somos feitura dele, sim. Mas diante do poderio dele, o que é que nós somos? Pecadores redimidos, que ainda estamos lutando, porque se a gente vacilar assim, tchau para a salvação. Então, continue fazendo bem. Continue fazendo bem. Ah não, mas eu vou toda vez ali dar um pacote de verdura para aquela senhora. Alguém já disse, deixa de ser boba. Tu está tirando da tua feira para dar aos outros. Tu está fazendo isso para aquilo. Quando não é uma pessoa usada pelo inimigo, é o próprio diabo da mente. Diz, deixa disso. Tu vai dar o teu dinheiro, manda a pessoa ralar, manda a pessoa se virar, manda a pessoa isso e aquilo, aí começa a entrar na mente. Aí você, que poderia receber o galardão de fazer o bem durante toda a vida, parou. Aí não recebe. Então aqui, portanto, para finalizar, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Foi o que o Senhor Jesus disse para o doutor, que o doutor disse, quem é o meu próximo? Aí depois que o Senhor Jesus contou a parábola, aí ele disse, agora doutor, eu te pergunto, quem foi o próximo ali do homem que estava meio morto? Aí o homem disse assim, o samaritano. Aí o Senhor disse, pois é, quem for o teu próximo, vai e faz o mesmo, ajuda mútua, um ajuda o outro. Um diz ao outro assim, ser forte. Porque o ser humano, hoje vivemos num mundo que é implacável de competições, onde as coisas do Senhor nosso Deus, elas
são mais vistas como comércio, como trabalho, como profissionalismo, como qualquer outra coisa, mas menos como algo espiritual do Senhor. E o Senhor não está nada satisfeito com isso aí. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu queria ouvir uma palavra de bem, de vitória, de maravilha. E como eu já disse, eu digo de novo. Eu não posso falar uma coisa que o Senhor mandou falar. Mas uma coisa eu posso afirmar, que a Bíblia diz, capítulo 28 de Deuteronômio: se eu andar na presença do Senhor, fazer tudo que Ele me pede, assim observar atentamente seus mandamentos, tiver muito cuidado, as bênçãos de Deus me acompanharão, elas vão até mim, não preciso eu correr atrás delas. Entendeu? Querendo ou não, achando bom, ruim, aceitando ou não, o Senhor Criador, o Senhor Jesus Cristo, é o fundamento de todas as coisas. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, na tua presença, eu te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço pela vida, te agradeço por esse dia, cada dia um presente. Te agradeço por todos que ouvem e ouvirão a tua palavra. Meu Deus, que a tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, meu Deus, o teu favor, o teu livramento, o teu cuidado, a tua direção, Pai. O Senhor venha nos dar essas coisas pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe a todos.